Olá pessoal, tudo bem? Então, nesse vídeo aqui é mais um vídeo teste e nesse vídeo eu vou tentar falar um pouco sobre grandezas diretamente proporcional, esse é um dos objetivos, mas um outro objetivo nesse vídeo é tentar ver como fica escrever em LaTeX em tempo real. É uma maneira de escrever que a gente pode escrever símbolos matemáticos de maneira ligeiramente rápida e com boa qualidade. Então, é uma das primeiras vezes que eu faço isso. Ainda mais estou usando um programa aqui que eu não conheço muito bem, chamado Bacomatex, que eu instalei esses dias. E então eu devo me enrolar de vez em quando, mas com o tempo eu vou tentando pegar a prática. O vídeo está ao vivo, né? Ao vivo entre aspas, estou gravando direto, sem edição. Então eu devo cometer alguns erros, mas eu vou tentar fazer o melhor que eu posso aqui. Então vamos lá falar sobre a teoria de grandezas diretamente proporcionais. Muito bem. Então, para começar, eu vou começar com um exemplo. Escrever um exemplo aqui, para a gente começar a motivar esses conceitos de grandezas diretamente proporcionais. Então, eu vou colocar uma tabela aqui para a gente. Uma tabela com duas linhas e 4 colunas. Tá bom. E essa tabela vai entrar os seguintes elementos. Vai entrar o preço de um objeto e embaixo vai entrar a quantidade de um objeto. Então, uma quantidade. Suponha que aqui o preço do objeto é em reais. Tá bom. Suponha então que um objeto tem o preço de 3 reais. E não tenha nenhuma promoção, nada desse tipo. E três objetos então, vai ter o valor de quanto? Se um está valendo 3 reais, então 3 tem 3 vezes esse valor aqui. É 9 reais. E aqui, digamos que seja 6 objetos. E aqui o preço vai ser o quê? 6 vezes o valor da unidade. 6 vezes 3, 18. Então aqui o valor vai ser 18. Muito bem. Essas grandezas aqui são ditas diretamente proporcionais. Por quê? Conforme a quantidade aumenta em um certo valor, o valor de preço também aumenta proporcionalmente. Então, esse tipo de grandeza aqui, intuitivamente, são grandezas diretamente proporcionais. Agora, vamos definir mais formalmente, rigorosamente, o que isso significa. E para isso nós vamos usar o conceito de função. Função, então, é como se levasse intuitivamente, no nosso caso aqui, um valor numérico a um outro valor numérico. Aqui no caso são duas grandezas que nós temos. Uma é a quantidade, outra é o preço. Então, vamos ter o seguinte, a nossa definição. A nossa definição de grandezas diretamente proporcionais. A definição de grandezas diretamente proporcionais. A definição será a seguinte, então. Dizemos que um conjunto B numérico, a princípio, a gente vai considerar
números reais ou subconjunto dos reais. É diretamente proporcional ao conjunto A, se acontece o seguinte: se acontece D. Nós temos uma função D, que aqui eu escolhi a letra D para simbolizar que é diretamente proporcional. Então, uma função D de A em B, tal que vale a seguinte propriedade. Vale que D de nx é igual a n dx. Isso para todo n, digamos, real. Vou colocar o símbolo aqui de real. E esse x aqui, um valor fixo. Então, a função d de dois conjuntos, de A e B, tal que d de nx é igual a n dx. Quer dizer, ela joga para fora o n aqui. Isso para todo n real a princípio. Ou então para um certo conjunto fixado. Algum conjunto de valores. E esse x aqui é que exista um x tal que essa propriedade vale. Geralmente, por exemplo, nesse exemplo aqui, o x é igual a 1. É igual a 1. Então, dnx é igual a n dx para todo n pertence real. E eu vou escrever aqui. E para algum x fixado. Muito bem. Esse exemplo aqui de cima, o que acontece? Nesse exemplo, nós temos uma função preço, vai ser nossa função P, que ela satisfaz, então, P de N é igual a N P de 1. Quer dizer, por exemplo, preço de 3, vou escrever aqui, como exemplo, então, preço de 3, unidade desse item ali, sei lá, uma lata de leite, NIM, o preço de 3 é igual a 3 vezes o preço de 1. E qual o preço de 1? O preço de 1 aqui é 3. Então, 3 vezes 3 dá 9. Então, isso aqui é uma função que satisfaz a propriedade. O preço de n itens é igual a n vezes o preço de um item. Então, isso é um exemplo. Então, no caso ali, isso aqui dá 6. Então, do nosso exemplo, temos que P de n é igual a n P de 1. O preço de n objetos é igual a n vezes o preço de um objeto. Então, para preços, nós temos essa propriedade de ser diretamente proporcional, porque é uma função que tem essa propriedade aqui. O x aqui vai ser 1 no caso. O preço de n objetos é igual a n vezes o preço de 1. Muito bem. Uma outra coisa que pode acontecer é a seguinte. Eu vou escrever aqui. Então, nós estamos trabalhando com essa função aqui, d de a e b, tal que d de nx é igual a n dx. Agora é o seguinte, suponha que nós temos, vou escrever aqui como um exemplo,
mais um exemplo 2. Suponha que nós temos essa função aqui, d de A em B. Considera que, por exemplo, seja um conjunto dos reais aqui. Suponha que o d de 1 seja um número diferente de 0. E nós tenhamos o seguinte. Nós tenhamos duas sequências de grandezas, de unidades, de valores que fazem o seguinte. Suponha que temos duas sequências. Então, primeiro aqui eu vou escrever uma sequência, A1, aí depois botar aqui um termo A2, A3, etc, até a N, e assim vamos. E assim vai. Suponha então que a gente tem uma sequência aqui, A1, A2, A3, etc. E outra sequência, agora de termos similares, só que é B1, B2, B3, e assim vai. Há um termo aqui de ordem N, Bn, e assim vai. Então a gente tem duas sequências aqui, A1, A2, A3, AN, e outra sequência B1, B2, B3 até Bn. E que tem a seguinte propriedade. Que nós tenhamos que, para cada valor de n, nós tenhamos que o d de A1 é igual a B1, etc. Quer dizer, a função diretamente proporcional vai levar o A1 no B1, mas vai levar também o A2 no B2 e assim vai. O d de A2 é igual a B2. Em geral, o d de AN é igual a Bn. Ok. Então é o seguinte. D de AN igual a Bn. E considere que vale a seguinte propriedade. Que seja diretamente proporcionais a essas quantidades aqui. Então, com o x igual a 1. Então, d de AN vai ser igual ao quê? A n d de 1. Muito bem. Só que o d de AN aqui, por nossa definição, é Bn. Então, vamos escrever aqui. O d de AN é igual a Bn. Então, Bn é igual ao quê? A n vezes d1. E isso permite a gente concluir, então, que vale o seguinte. Olha só, se Bn é igual a n vezes d1, então passando aqui dividindo o AN para o outro lado, então Bn sobre AN igual ao D1. Só que D1 é uma constante. É um valor constante. E tá bom, a gente nem precisava colocar essa restrição aqui D1 diferente de zero. Mas então o que a gente conclui? Para todo n, Bn sobre n igual a D1. Então o que isso permite a gente concluir? Nós concluímos que vale o seguinte. É uma sequência de igualdades. Nós vamos ter, então, que o B1 sobre A1
ele é igual a D1, mas isso também é igual ao B2 sobre A2, que isso também vai ser igual ao B3 sobre A3, e assim nós vamos até um Bn sobre a N. Isso tudo é igual a constante, né? Que é igual a D1, que é uma constante. Então isso aqui é uma constante. Dá um espaço aqui. D1 que é uma constante. Vou botar uma vírgula aqui. Então é isso. Então, se essas sequências aqui, A1, A2, A3, AN, ela é diretamente proporcional a essa sequência aqui, B1, B2, B3, Bn, eu vou tirar essa condição aqui de D1 diferente de zero, que não preciso. Então, suponha que temos essa sequência aqui e outra sequência, tal que vale essa propriedade, Dn igual a D de AN igual a Bn, e Bn igual a D de AN com essa propriedade de proporcionalidade aqui. D de AN, a gente joga para fora o AN, fica aqui, vezes D1. É aquela propriedade de proporcionalidade. Então, vale por essa condição aqui que Bn dividido por AN é igual a D1. Só que isso para todo N. Certo? Então, essa propriedade aqui vale para todo N. Vou colocar o símbolo aqui para todo N. N aqui no caso é nos naturais mesmo. Então vou colocar o símbolo de naturais aqui. Para todo N pertence aos naturais. Então, como isso vale para todo N natural, então B1 sobre A1 é igual a isso. B2 sobre 2 é igual a isso. B3 sobre A3 é igual a isso. E até Bn sobre a N também é igual a isso. Todos eles são igual a 1, que é uma constante. Então essas sequências aqui, com essa propriedade, ela satisfaz essas razões aqui. B1 sobre A1 igual a B2 sobre A2, igual a B3 sobre A3, igual a Bn sobre N, que é igual a D1, que é uma constante. Quando elas são diretamente proporcionais, vale essa sequência de identidades aqui. Muito bem. Então isso é só alguma teoria sobre algo que a gente viu parecido com esse exemplo aqui. Nós temos uma quantidade de itens, né? Digamos, uma lata de refrigerante e o preço. Então, isso aqui tem essa propriedade. O preço de N unidades é igual a N vezes o preço de uma unidade. Então, isso aqui é uma função que é diretamente proporcional. E nós vimos aqui, então, algo relacionado a sequências. Está um pouco abstrato, eu realmente reconheço isso. Isso aqui fica um pouco abstrato. Mas olhando para esse exemplo aqui, nós vemos um bom exemplo de algo que é diretamente proporcional, que é comprar N objetos sem promoção. Né? Que o preço de N objetos é igual a N vezes o preço de um objeto. Agora vamos ver uma teoria de inversamente proporcionais. Mas, de novo, vamos tentar começar com um exemplo para a gente motivar nosso estudo. Então, vou pegar aqui um exemplo. Então, o exemplo que nós vamos ver agora é um exemplo de quantidade inversamente proporcional. Então, nós podemos considerar, vamos pegar um exemplo relacionado à velocidade.
Vou colocar aqui uma tabela, colocar igual a que estava antes. Escreve 4 por 2. Então, uma tabela aqui, onde aqui nós temos a velocidade e aqui o tempo. Suponha então que você tem um objeto que esteja viajando, está se movendo, um carro, por exemplo, se movendo, e no tempo, sei lá, de 1 hora, ele está com 120 km por hora. Digamos que aqui seja quilômetros por hora. Quilômetros por hora. Quilômetros por hora. E no tempo de 2 horas, ele está a 60 km por hora. E no tempo de 4 horas, ele está a 30 km por hora. Se quiser, poderia ser um outro objeto. Sei lá, será que tem um animal que corre essa velocidade? Não sei. Com essa constância aqui, não sei. Mas suponha que seja um carro, então, que em 1 hora esteja com 120 km por hora. Em 2 horas esteja com 60 km por hora. Em 4 horas esteja com 30 km por hora. Então você pode perceber aqui que conforme o tempo passa, o valor da velocidade diminui. Mas ela diminui proporcionalmente em relação ao tempo que passa. Com uma certa lei matemática aqui. Olha só. De 1 hora para 2 horas, nós dividimos por 2. 120 dividido por 2 é 60. Aqui, de 2 horas para 4 horas, nós temos de 2 horas para 4 horas, 2 horas a mais. 2 vezes 2, 4. E aqui divide por 2 também. 60 dividido por 2 é igual a 30. Então, a regra que diz é que quando o tempo aumenta aqui proporcionalmente, o valor da velocidade diminui proporcionalmente. Se no caso de grandezas diretamente proporcionais, a quantidade aumenta proporcionalmente, daqui para cá multiplica por 3, aqui multiplica por 3, e aqui multiplica por 2, olha, de 3 para 6, 3 vezes 2, 6. Multiplica aqui por 2 também, 9 vezes 2, 18. Se aqui multiplica, então, nessa outra aqui, inversamente proporcional, nós dividimos, quando passamos de um para o outro. Ok? Então, vamos lá. Então, vamos definir mais rigorosamente como é isso em termos matemáticos. A grandeza diretamente proporcional, nós tínhamos que, conforme multiplica por um valor, por exemplo, na quantidade de unidades, aqui em cima também multiplica por um valor. E agora no inversamente proporcional, em vez da gente multiplicar aqui por um valor, e aqui em cima também multiplicar por valor, aqui embaixo nós multiplicamos, e em cima nós dividimos pelo valor. Então vamos lá definir isso mais formalmente. Então vamos lá. Vamos ter nossa definição de grandezas inversamente proporcionais. Grandezas inversamente proporcionais. Tá bom. Então vamos definir ela matematicamente de maneira mais ou menos rigorosa, como nós fizemos para as grandezas diretamente proporcionais. Então, no caso aqui, B será inversamente proporcional a A se existe uma função
chamar de I. Essa função, ela leva da onde? Ela leva de A em B. Uma função que leva de A em B, de forma que o I de nx, olha, no grandezas diretamente proporcionais, o I de nx seria n vezes I de x. Mas aqui vai ser diferente. Vai ser I de nx é igual, como a gente viu no exemplo, seria uma quantidade dividido por n. Então, só vou colocar de uma maneira que ia ficar maior. Tá. Então, I de nx é igual a I de x sobre n. Para algum x fixado. Para algum x, então, fixado. Ok? Então, por exemplo, naquele caso, nesse exemplo aqui que nós vimos, nós temos que o x é igual a 1, e nós temos essa propriedade. Conforme nós temos I vezes um n vezes 1, é I de 1 dividido por n. Vamos testar mesmo se isso está certo? Então, olha só. O I de 2 é igual a 60. O I de 4 é igual a 30. Então, no exemplo, nós temos o quê? Temos, por exemplo, aqui, olha só, o I de 2 seria igual ao quê? Seria igual ao I de 1 dividido por 2. Porque o n aqui, em vez de passar para fora multiplicando, ele passa para fora dividindo. Então, o I de 2, o 2 passa para fora, em vez de multiplicar, ele divide. Ora, mas quanto era o I de 1 aqui? Esse I, essa letra eu escolhi para indicar inversamente proporcional. O 1 era quanto? 120. O I de 1. Então, aqui fica 120 dividido por 2. Então, quanto é 120 por 2? É igual a 60. Então, o I de 2 é 60. Vamos ver se acerta na tabela. Sim, está certo. O I de 2 é 60. Agora, a gente pode calcular o I de 4 a partir do I de 1 também. Então, vamos lá. Olha só. Vamos lá. O I de 4, então pela propriedade vai ser o quê? O 4 vai passar para fora, só que ele vai passar para fora, em vez de ser multiplicando, ele vai passar para fora dividindo. Então, vamos escrever aqui. O I de 4 vai ser o I de 1 dividido por 4. Ora, mas o I de 1 é quanto? É 120. A gente vai dividir 120 por 4. Então, 120 dividido por 4. Olha, 120 dividido por 2 dá 60. Depois a gente divide por 2 de novo. Então, isso dá 30. Então, o I de 4 dá 30. Então, aqui, I de 4 deu 30. Então, essa aqui é uma função que está satisfazendo essa propriedade aqui, ó. I de nx é igual a I de x sobre n com x igual a 1. Então, aquelas grandezas ali são inversamente proporcionais. Então, inversamente proporcional é uma função que faz isso. I de nx é igual a I de x sobre n. E como é que é
diretamente proporcional. Em vez do n passar dividindo, ele passa multiplicando. Eu coloquei aqui o i para simbolizar que é inversamente proporcional. E o d no outro exemplo para indicar que é diretamente proporcional. Muito bem. Agora a gente fez uma análise aqui de sequências. As sequências são diretamente proporcionais quando vale essa divisão aqui. B1 sobre A1 igual a B2 sobre A2 igual a B3 sobre A3 igual a Bn sobre N, que é igual a D1 com uma constante. Quer dizer, a divisão de todos os valores da imagem dividido pelo valor da função, da entrada da função, é sempre constante. Vamos ver isso aqui na tabela também. Olha só, o valor da função, 3 dividido por 1, dá 3. Agora 9 dividido por 3, dá quanto? Dá 3 também. Agora 18 dividido por 6, dá quanto? Dá 3 também. Então dá sempre o mesmo valor. Agora, no caso das inversamente proporcionais, a propriedade é outra. É o produto dos valores dá um valor fixo. 120 vezes 1 dá quanto? Dá 120. 60 vezes 2 dá quanto? 120. 30 vezes 4 dá quanto? Ora, 3 vezes 4 dá 12, vezes 10, 120. Então aqui, nas sequências inversamente proporcionais, o produto dos valores é constante. E aqui, na diretamente proporcional, a divisão dos valores é constante. 3 dividido por 1 dá 3, 9 dividido por 3 dá 3 também. Por quê? Porque 3 vezes 3 dá 9. 18 dividido por 6 também dá 3. Por que isso? Porque 6 vezes 3 dá 18. 6 vezes 1 dá 6. 6 vezes 2 dá 12. 6 vezes 3 dá 18. Então, a gente tem essa propriedade. Agora, então, vamos ver uma propriedade similar, como eu falei, que é a propriedade do produto, que é mais fácil de demonstrar, talvez. É mais bonitinho e vale para as grandezas, as sequências, né, inversamente proporcionais. O produto delas vai ser uma constante. Então, é tranquilo, vamos colocar aqui como uma propriedade. Então, vamos lá. Então, vamos entrar com uma propriedade. A propriedade considere, então, que nós temos sequências. Considere que temos sequências. Novamente uma sequência A1, A2, A3, etc. A1, A2, A3, etc. AN, etc. E apareceu meu código. E Bn, uma outra sequência, B1, B2, B3, uma vírgula aqui, Bn, etc. Então, suponha que nós temos essas duas sequências, de forma que vale o seguinte. O I de A1 seja igual. Aqui a gente vai ter aquela propriedade de colocar para fora o número, mas no diretamente proporcional a gente botava multiplicando. Aqui a gente vai botar dividindo. De forma então que isso aqui vai ser o I de 1
dividido pelo A1. Então aqui o A1 passa para fora dividindo em vez de multiplicando. Ou melhor, isso aqui vai valer para todo N. Então o I de AN é igual ao que? I de 1 sobre N. E de forma que esse I de AN vai formar o termo BN. Por exemplo, I de A1 vai ser B1, I de A2 vai ser B2, I de A3 vai ser B3, e assim nós vamos, sucessivamente. Então esse termo aqui vai ser o BN. Então, olha só, é fácil de deduzir que se nós multiplicarmos aqui o AN vezes BN, vai ser A1. Então, AN vezes BN é igual a I de 1. Só que I de 1 é o quê? É uma constante. Então, I de 1, vou botar uma vírgula aqui, é uma constante para todo N. Isso vale, então, para todo N natural, no conjunto dos naturais. Vou colocar os símbolos naturais aqui. Ora, já como isso vale para todos os números naturais, a n vezes bn é igual a I de 1, uma constante, então o que nós vamos concluir? Nós vamos concluir que vale o seguinte. Para todo n vale isso. Então, para n igual a 1 vale A1 vezes B1 é igual a 2. Para n igual a 2 também vale uma constante. Já que A1 vezes B1 é igual a uma constante, e o A2 vezes B2 é igual a uma constante, então A1 vezes B1 é igual a 2 vezes B2. São todos iguais à mesma constante. Então A2 vezes B2, que é igual a 3 vezes B3, e assim vamos, que é igual a N vezes Bn. Então nós temos essa propriedade. Para sequências inversamente proporcionais, o produto delas, das quantidades, é sempre igual. E igual a uma constante. Então, como exemplo, nós vemos aqui velocidade e tempo. 1 vezes 120 dá 120. 2 vezes 60 dá 120. 4 vezes 30 dá 120. Então, quando nós temos essas sequências inversamente proporcionais, nós temos essa propriedade. E, para diretamente proporcional, era o contrário. A divisão delas, 3 dividido por 1, dá 3. 9 dividido por 3 dá 3. 18 dividido por 6 dá 3. É sempre igual a uma constante. Como nós provamos aqui. B1 dividido por A1 igual a B2 dividido por A2 igual a B3 dividido por A3. E assim vai. Então nós acabamos esse vídeo aqui. E o que nós concluímos foi o seguinte. Concluímos que nós estudamos a definição de grandezas diretamente proporcionais. É uma função que faz isso, então. Ora, um d de nx, o n passa para fora, multiplicando para algum x. Em especial, em termos de quantidades aqui, o preço de n unidades é igual a n vezes o preço de uma unidade. Então, isso aqui é diretamente proporcional. E vimos que temos essa propriedade aqui de divisão. O B1 dividido por A1, B2 dividido por A2, etc. Tudo igual a uma constante. Como nós vimos aqui no exemplo das quantidades. E vimos também um exemplo de inversamente proporcional. Um carro que vai diminuindo a velocidade conforme o tempo. E essas quantidades aqui são inversamente proporcionais. Elas vão diminuindo. Quando passa aqui de 1 hora para 2, o tempo passa a 2. E aqui a velocidade diminui, é multiplicada pela metade. É dividida por 2. E aqui também, de 2 para 4, multiplica por 2, aqui de cima divide por 2. Então essa é a regra do inversamente proporcional. E nós vimos então aqui a definição. É uma função que para algum x ela faz
O N, quando passa para fora, ele passa em vez de multiplicando, dividindo. E nós temos essa propriedade legalzinha aqui, que o produto dos termos sempre é uma constante. Se nós temos duas sequências inversamente proporcionais com essa propriedade aqui, de poder colocar o N para fora. Então, o que acontece é que esses produtos aqui são constantes, 120 vezes 1, 60 vezes 2, 30 vezes 4. Então, pessoal, esse foi um vídeo para testar a escrita do LaTeX em tempo real e também para explicar um pouco sobre essa teoria de grandezas inversamente proporcionais e diretamente proporcionais. Vocês podem comentar aí o que acharam do vídeo, do que acharam dessa construção feita na hora. O objetivo de escrever assim na hora também é porque quando nós estamos escrevendo à mão, nós somos um pouco mais lentos, né, para escrever. Então dá tempo da pessoa que está vendo olhar com mais calma e ver o que está acontecendo. Como eu queria fazer algo mais padronizado do que escrever à mão, então eu decidi tentar escrever com essa linguagem chamada LaTeX. Então, pessoal, obrigado por assistir esse vídeo e até a próxima.